Queridos, nós estamos na nossa série Quem Sou Eu? Nós temos falado aqui, durante esses domingos, sobre a nossa identidade, né? Quem tem acompanhado a série tem visto que existem muitas coisas que talvez você não sabia sobre você mesmo. Algumas coisas talvez você já tinha uma resposta. Porque o objetivo, na verdade, é levarmos a fazer essas reflexões profundas sobre nós. Fazendo um resumo do que nós já ouvimos, na primeira mensagem nós entendemos que fomos criados por Deus. Isso implica em duas coisas. Nós somos dependentes completamente. O Criador do universo, de todas as coisas, nos coloca no meio da sua criação. E por isso, nós vivemos sob a dependência desse Deus. O ar que respiramos, a comida que comemos, a roupa que vestimos, tudo depende da soberania de Deus. A segunda coisa que aprendemos também, naquela mensagem, é que somos responsáveis por prestar conta diante de Deus. Um dia, todos nós haveremos de comparecer perante o Rei, e ali nós vamos prestar contas diante dele. A criatura diante do seu Criador, prestando contas daquilo que nós temos feito. Domingo passado, o pastor Dilon trouxe uma mensagem poderosa, e ele nos falou que nós agora estamos em Cristo. Nós estamos agora em um novo relacionamento. Nós saímos de Adão, onde nós ali vivíamos no pecado, sobre as amarras do pecado, escravos do pecado, sobre a maldição do pecado, mas agora nós estamos em Cristo. Nós agora possuímos a vida, e podemos desfrutar agora de uma vida nova, de uma vida abundante, como diz a palavra de Deus. E hoje, dando continuidade, nós queremos falar sobre um outro aspecto dessa identidade. Nós queremos dizer nessa noite que nós somos agora nova criatura em Cristo Jesus. Você pode dizer isso? Você pode confirmar isso? Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus? Achei tão fraco, né? Vocês têm dúvidas disso? Então vamos dizer, eu sou, glória a Deus por isso, né? Pois abra sua Bíblia em 2 Coríntios 5,17. Esse texto é um texto decorado por muitos, né? 2 Coríntios 5,17 diz muito sobre nós. Diz muito sobre quem nós somos. Quem faz essa afirmação é Paulo. Paulo diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas. Vamos repetir novamente agora, todos juntos, vamos dizer? Portanto, se alguém... As coisas antigas... Olha só que coisa fantástica, irmãos. Paulo nos lembra essa condição ao afirmar que uma vez estando em Cristo, e quando a gente usa essa expressão, está em Cristo, significa o quê?
significa que agora eu tenho um novo relacionamento. Que agora eu tenho um relacionamento com Jesus. Mas pastor, eu já pertencia, aliás, eu já pertenço a uma religião. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando de relacionamento. Pertencer a uma igreja não quer dizer que você se relaciona com Jesus, não. Eu posso frequentar uma igreja, eu posso passar anos naquela igreja, mas isso não quer dizer que você tem um relacionamento com Jesus. Paulo está dizendo que para termos um relacionamento com Jesus, eu preciso estar em Cristo. Eu preciso me relacionar com Ele. Buscar viver como Paulo diz em Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. É você dizer assim, agora eu tenho uma nova vida em Cristo. Eu tenho agora um relacionamento com o Senhor. E o que significa ser uma nova criação? Essa é uma dúvida e uma pergunta que muitas pessoas fazem. Lá em João, no capítulo 3, certa vez Jesus estava falando aos seus discípulos e chega um doutor da lei, um homem que conhecia a lei e os mandamentos. E Jesus então começa a falar sobre um novo nascimento, um nascer novamente. E aquele homem, na sua ignorância, ele não entendia e não compreendia o que significava esse novo nascimento. E na sua ignorância ele diz, eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe e nascer novamente? E Jesus vai explicar para ele que aquele novo nascimento, o nascer de novo, ele é um nascer espiritual. É uma mudança radical que acontece nas nossas vidas através desse relacionamento que você constrói com Cristo Jesus. Mas para a gente procurar uma definição melhor do que significa uma nova criação ou ser uma nova criatura, eu pontuei aqui alguns conceitos, tirando da palavra de Deus. Em primeiro lugar, ser uma nova criação significa possuir um novo coração e um novo espírito. Percebam, Deus transformou radicalmente nosso coração. Um coração em constante rebelião. Estávamos aonde? Em Adão. E em Adão nós éramos rebeldes, pecadores. Nosso coração tendencioso, sempre a fazer aquilo que desagrada a Deus. Nós vivíamos na desobediência, era um coração desobediente, plenamente capaz de fazer aquilo que desagrada a Deus. E Deus então transforma e muda o meu coração. Um coração agora capaz de obedecer a Deus em amor. E essa mudança havia sido prometida desde o Velho Testamento. Vocês sabiam? Que Deus prometeu isso lá no Velho Testamento. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 e 27. Olha só o que o texto da palavra de Deus diz a respeito disso. O profeta falando ao seu povo, ao povo de Israel, e Deus ali já profetizando ao seu povo que o povo receberia um novo coração e um novo espírito, de que eles passariam por uma mudança, uma transformação. O profeta diz em sua palavra: darei a vocês, Ezequiel 36, do 26 ao 27, darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhe darei um coração de carne.
porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. O que Deus está dizendo aqui nesse texto, irmãos? Ele promete substituir o nosso coração endurecido, cauterizado pelo pecado, por um coração de carne, sensível, maleável, disposto a obedecer, disposto a se sujeitar, a se submeter a Deus. Quantas vezes, meus queridos, você já se deparou com situações onde você resistiu à palavra de Deus? Quantas vezes a palavra de Deus tentou penetrar no teu coração e você resistiu porque o teu coração estava endurecido? O teu coração não permitia que a palavra entrasse, penetrasse no mais íntimo do teu ser. Mas olha só o que Deus faz. A promessa de Deus é mudar o teu coração. Ele mudou o meu coração. Nesse mesmo texto também mostra que Ele promete também o seu Espírito. Qual o objetivo de Deus nos dar o seu Espírito? É simples: se Ele mudou o meu coração, e muda a minha maneira de agir, de pensar, de viver, eu vou precisar de auxílio. Eu vou precisar de alguém que me ajude nessa caminhada. E Ele então promete quem? O seu Espírito. Isso significa que uma vez estando em Cristo, em um relacionamento com Cristo, nós somos tomados por mudanças e transformações. Mudança de mente. Ou seja, mente e coração, em alguns textos da palavra de Deus, são a mesma coisa. Paulo ele escreve em Romanos capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com este século, mas renovai-vos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que significa ser uma nova criatura? É ter um coração novo, é ter uma mente nova, são novos pensamentos, uma nova maneira de ver, de enxergar, de pensar as coisas. Deus muda completamente o meu estado, o meu raciocínio, a minha maneira de enxergar. O texto também diz que Deus muda a minha alma, me dá um novo ânimo, uma nova postura interior, conduzida agora pelo seu Espírito Santo. Vejam só as mudanças que nós somos, de alguma maneira, submetidos quando nós estamos em Cristo. E, portanto, nós agora somos nova criatura. Coisas que pensávamos e que agíamos outrora, agora já não pensamos e agimos mais. Porque agora nós estamos nessa nova condição de sermos e de estarmos em Jesus. Outra coisa importante que eu preciso entender a respeito do significado de ser uma nova criação é que ser uma nova criação significa também possuir uma nova identidade e um novo relacionamento. Em Adão estávamos sobre a culpa e o domínio do pecado. E duas coisas aconteciam quando nós estávamos sobre o domínio do pecado e sobre a culpa. Sob o domínio do pecado era impossível obedecermos a Deus, porque o pecado nos dominava. Nós não enxergávamos essa necessidade e de alguma maneira não tínhamos a capacidade de obedecermos a Deus. Em segundo lugar, sobre a culpa do pecado, era impossível agradarmos a Deus, porque estávamos cegos. E na cegueira nós não enxergávamos, ou não tínhamos a condição de medir se aquilo que eu fazia desagradava ou não desagradava a Deus. Vivíamos obstinados, escravizados pelo pecado.
Mas é incrível, queridos, que em Romanos capítulo 8, do 7 ao 8, o texto diz e mostra claramente isso. Diz que a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. A nossa condição e o nosso estado, outrora, em Adão, era essa: rebeldes, desobedientes, que não conseguiam agradar, em hipótese alguma, a Deus. Porém, agora nós estamos em Cristo. Morremos para o pecado e para o seu domínio. Não estamos mais sob o domínio do pecado. E é interessante também observarmos, irmãos, que morrer para o pecado não significa a ausência do pecado em nós, mas sim a ausência do domínio do pecado em nós. Porque ainda pecamos, ainda somos pecadores. Porque existe uma diferença muito grande entre a expressão continuar a pecar e continuar em pecado. Vocês lembram da passagem da mulher pega em adultério? Vocês lembram? Vejam só. Aquela mulher foi pega em adultério. E ela vivia no pecado do adultério. Ela foi posta diante dos seus acusadores. E Jesus, ao entrar em cena, ele vai, chega até a mulher, ele mostra para todos que estavam ali que todos eram pecadores. Mas no final, Jesus diz uma coisa muito importante para aquela mulher. Jesus se volta para ela e diz: não peques mais. Será que Jesus estava pedindo algo impossível para aquela mulher? Como assim não peques mais? Será que eu teria condição de não cometer mais nenhum pecado? O sentido daquela expressão de Jesus não é que Jesus estivesse pedindo para ela que não pecasse nunca mais, porque na verdade isso seria impossível. Mas Jesus estava dizendo para aquela mulher simplesmente: não continue, não permaneça nesse pecado. Não permaneça nesse pecado. Não continue a pecar. Como você vive ou está vivendo. A mulher pega em adultério. Ela vê que aquilo que Jesus está dizendo para ela estava relacionado à prática do pecado que ela estava realizando, o pecado do adultério. Ou seja, nós ainda somos pecadores, porém nós não continuamos na prática obstinada do pecado, mas ainda somos pecadores. Quando Paulo usa a expressão, por exemplo, as coisas velhas já passaram, ele se refere à nossa velha identidade, quando ainda estávamos em Adão. Ele não está dizendo aqui que o seu passado, tudo foi deletado e que não existe mais passado nenhum em você. Isso também seria impossível. Porque ainda existem muitas coisas do nosso passado que ainda afetam o nosso presente. Mas o que Paulo quer dizer com as coisas velhas já passaram, ele está dizendo o seguinte: a sua identidade velha em Adão, ela morreu. Você agora está em Cristo, você agora tem uma nova identidade. E ele diz e tenta nos dizer que agora nós temos uma nova maneira de viver. Quando ele usa a expressão surgiram coisas novas, que se refere à nossa nova identidade em Cristo. Porque agora temos um relacionamento novo. Essa nova identidade não é apenas um rótulo. Ela define quem realmente somos em Cristo Jesus. Porque agora eu tenho um novo coração e um novo espírito.
Um terceiro ponto que eu queria relacionar, o que significa ser nova criatura? Significa uma nova maneira de viver, uma nova forma de viver. E essa nova maneira de viver não deve ficar apenas na teoria. Acima de tudo, essa nova maneira de viver, ela deve ser prática. Porque não faz sentido nenhum eu dizer que estou em Cristo, que agora tenho um relacionamento em Cristo, que tenho uma vida nova, um novo coração, um novo espírito, e ainda viver como vivia no passado. Romanos 6,11. Olha só o que é que Paulo fala. Paulo diz, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. A palavra considerar, nessa passagem, significa o seguinte: pense nisso com cuidado, especialmente com respeito às suas ações. Considere a maneira como você anda, como você faz as suas escolhas e toma as suas decisões. Pense com cuidado, especialmente a respeito das suas ações. Paulo usa uma expressão muito parecida em Efésios, quando diz assim: vede prudentemente como andais. Observem a sua maneira de viver, de se relacionar. Observe a sua postura. Porque vocês agora são nova criatura. Vocês agora têm uma nova identidade. É impossível, meus amados, alguém andar com Cristo, ou ter um relacionamento com Cristo, e não mudar a sua maneira de viver. Isso é impossível. É por isso que eu digo que religião, ela não tem essa capacidade de mudar, de transformar, de colocar um novo coração e um novo espírito. Porque a religiosidade, ela é mecânica, ela é algo imposto, é algo condicionado. Até a maneira de orar, até a forma de buscar a Deus é algo mecânico. É algo que foge da ideia de relacionamento. Paulo está dizendo a todos nós que nós não devemos mais viver para o pecado, mas viver para obedecer a Deus. Romanos 6,12. Ele diz: portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Que sentido teria, meus amados, de alguma forma eu ainda viver sobre as amarras, sobre a prisão que o pecado traz sobre a minha vida, sobre a sua vida? A nossa nova maneira de viver nos coloca em uma posição, e isso a Bíblia deixa bem claro, ela nos coloca em uma posição de batalha constante. Porque ao mesmo tempo que Paulo diz que nós precisamos fazer com que não venhamos mais pecar ou cometer algum tipo de pecado, o pecado continua de alguma forma a tentar me influenciar constantemente. E por isso nós estamos em uma guerra, em uma batalha. A batalha, ela é constante. A nossa luta é contra o pecado. E olha só, como existem situações e coisas que nos tentam fazer cair. Em Gálatas 5,17, o texto
dito por Paulo. Lá ele vai dizer: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Embora fomos libertos da absoluta escravidão do pecado, ainda não fomos libertos da sua presença e influência. O pecado ainda está presente em nós, e a sua influência ainda é constante. Porque a condição que nos foi dada em Adão, através desse corpo, ela é uma condição ainda sujeita ao pecado. É como se você fosse um prisioneiro, tivesse em um campo de concentração, você é escravo do seu inimigo, e você então conseguisse uma rebelião, e conseguisse tomar as armas ali, e conseguisse fugir daquela prisão. E você então juntou com os prisioneiros, com todos que estavam naquela prisão, e se juntaram então as forças que estavam lutando contra o inimigo. Vejam só, você foi liberto da prisão, você não é mais escravo, porém você ainda está em um território inimigo. E em um território inimigo você está em conflito, em guerra constante. Ou seja, a nossa guerra, a nossa luta contra o pecado, ela é constante. Esse conflito, ele não cessa, porque ainda estamos em território inimigo. Lidamos com a carne, com o mundo, com o diabo, e eles batalham contra nós, constantemente. Enquanto o pecado, meus amados, estiver em nós, ele buscará recuperar o seu domínio sobre nós. Lembre disso, enquanto o pecado estiver em nós, ele buscará o seu domínio sobre nós. É por essa razão que Jesus diz para os seus discípulos: vigiem e orem, para não cair em tentação. Você vai lutar contra a sua própria natureza constantemente. Ela vai tentar fazer com que você seja dominado novamente e se entregue novamente aos domínios do pecado. Em outras palavras, é como se aquela prostituta dissesse assim: não quero mais viver na prostituição, quero abandonar a prostituição. E ela então resolve ter uma nova vida. Ela resolve, por exemplo, casar com um homem. Mas aquela velha vida dela, de prostituta, o passado dela, ainda vai persegui-la. Ela vai lutar contra aquilo durante toda a sua vida, para que ela não volte novamente à prostituição, para que aquela vida de prostituição novamente não a domine, não a torne novamente uma escrava. A mesma coisa acontece conosco. É o que a gente fala muitas vezes, né? Você que bebia, era um alcoólatra, você não deixou de ser um alcoólatra, você ainda é um alcoólatra. Porque o álcool ainda tenta fazer com que você, o desejo pelo álcool tenta fazer com que você retorne à mesa de bar. E você luta constantemente contra isso. Com os pensamentos, os sentimentos, o gosto ainda da bebida na sua boca, o gosto do cigarro,
Porém, você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você agora luta contra isso. Você batalha contra isso, contra esses sentimentos. Porque você agora foi liberto, você não é mais escravo. Estamos livres do domínio do pecado, mas ele ainda deseja nos destruir. E ainda que ele não consiga isso, ele pode tornar a nossa vida muito mais difícil, queridos. O pecado ainda pode tornar a vida de um cristão muito mais difícil. Eu posso aqui citar vários exemplos bíblicos, mas um que nos chama muita atenção é Davi. Como foi que Davi resumiu o seu estado, a sua vida, quando de alguma maneira permitiu que o pecado entrasse muito forte na sua vida? Davi resume o seu sentimento, a sua vida, dizendo o seguinte: enquanto eu pecava, enquanto eu estava nessa situação, nessa condição, enquanto eu permiti que o pecado entrasse na minha vida e me escravizasse novamente, os meus ossos se secaram. Aquilo trouxe muito prejuízo para a vida de Davi. Prejuízos incalculáveis, muitas perdas. Prejuízos na sua própria família. O pecado ainda causa prejuízo na vida de muitos de nós, irmãos, porque ele é implacável. Nós não podemos, e não, de alguma maneira, baixarmos a guarda e permitirmos que ele novamente nos escravize. O que devemos fazer quando falharmos? Quando sentirmos que fomos derrotados e a vergonha tomar conta de cada um de nós? O que fazer quando o golpe ou as forças que lutam contra mim conseguirem, de alguma forma, através da minha fragilidade, da minha fraqueza, me derrubar, me derrotar? O que fazer? Será que eu vou deixar de ser uma nova criatura em Cristo Jesus? Será que a minha identidade em Cristo vai ser desconstruída? Não sou mais uma nova criatura? Eu quero lembrar a vocês, queridos, que mesmo que o pecado ainda nos atinja de cheio, nós precisamos lembrar que não existe pecado que esteja fora do alcance do poder purificador do sangue de Jesus Cristo. Não existe. Isaías 1, versículo 18 diz: embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Deus tem o poder de nos limpar e nos purificar de qualquer pecado. E isso é algo constante. João diz: se confessares os vossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para perdoar os vossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Como discípulos de Jesus, nova criatura em Cristo Jesus, nesse relacionamento com Jesus, infelizmente ainda estamos sujeitos a cair, a tropeçar, mas isso não muda quem você é. Precisamos lembrar quem nós somos, lembrar quem eu sou em Cristo, porque pode acontecer de você cair ou tropeçar e achar
e achar que não há mais jeito para você, que não há mais uma solução, e você de alguma maneira pensa em desistir, abandonar, em outras palavras, se afastar, se desviar, nós temos o perdão em Jesus Cristo, e o seu perdão é constante, é real. Lembre-se que você é uma nova criatura. É Jesus falando para a igreja de Éfeso: lembra aonde você caiu. Em outras palavras, lembra quem você é e retorne ao primeiro amor. Volte, retorne. O filho pródigo não deixou de ser filho quando estava vivendo no pecado. Quando ele toma consciência de quem ele era, a primeira coisa que vem à sua mente é: eu tenho um pai, eu tenho uma casa, eu vou voltar para minha casa, eu vou voltar para o meu pai. Precisamos lembrar quem nós somos em Cristo. Mas uma última pergunta que nós precisamos fazer: será que nós mostramos evidência de que somos nova criação em Cristo Jesus? Será que essas evidências, elas são reais? São perceptíveis? Será que você mostra ou demonstra ser uma nova criatura em Cristo Jesus? Ou será que por trás do rótulo, do título, reside uma outra realidade, uma vida dúbia, onde me parece que não há uma certeza, uma afirmação, não há uma realidade, que parece que eu não estou muito firme, e parece que essa vida que eu tenho, que eu levo, ela não demonstra que de fato eu sou, ou seja, uma nova criatura em Cristo Jesus. Em 2 Coríntios 13, versículo 5, eu queria encerrar com esse versículo. Segundo Coríntios 13, 5 diz: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. Paulo provoca em seus ouvintes um choque de realidade. Nos leva a compararmos nossa realidade de vida com a que nós propusemos a ser e a viver. Precisamos nos examinar, precisamos observar se realmente estamos ou não em Cristo Jesus, se realmente somos ou não uma nova criatura em Cristo Jesus, se de fato eu tenho um novo coração, se de fato o Espírito Santo de Deus se move em mim, Ele age em mim, se de fato eu tenho agora uma nova maneira de viver, um novo pensamento, um novo coração. Quem eu sou? Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu sou nova criação. Aquela velha vida, aquela velha natureza, aquela velha condição de escravo do pecado já não existe mais. Mesmo ainda sendo um pecador. Agora, a minha perspectiva de vida está em Cristo.
A minha maneira de viver agora se baseia nesse relacionamento com Jesus Cristo. Ele é diário, ele é constante. Ele é verdadeiro, ele é real. Se você ainda não possui, se você ainda não tem ou ainda não construiu esse relacionamento com Jesus, e você tem consciência disso, eu queria nessa noite te dar a oportunidade de você tomar uma decisão ao lado de Cristo. Se você entende, compreende, se você percebe o agir, a manifestação de Deus ao seu derredor, mas você entende que ainda falta alguma coisa, você pode nessa noite tomar uma decisão ao lado de Jesus Cristo e se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque Jesus quer mudar o teu coração. Jesus quer pôr em você o seu espírito. E se você é um cristão, um crente, que de alguma maneira esteja afastado do amor de Deus, que de alguma maneira nessa noite te fez lembrar quem você é e onde você deveria estar, você também pode, nessa noite, tomar uma decisão ao lado de Jesus, se reconciliando com Ele.